Bem, então vamos de pronto passar o microfone ao presidente do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, nosso colega corretor de imóveis, João Teodoro da Silva. Por favor, João. Obrigado. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Eu reitero aqui o meu agradecimento a Deus pela oportunidade de estar com vocês. Hoje, o Viana me lembrou logo cedo que eu tenho compromissos sérios em Curitiba, vou ter que sair logo mais. E um deles é a formatura da minha neta, realmente, viu, Viana? Eu não posso deixar de estar lá. Muitos dos senhores, inclusive, participaram do nascimento da minha neta, felicitando, mandando presentinhos e tal, e praticamente todo mundo conhece, nem que seja virtualmente. Ela fez 15 anos este ano e está se formando na primeira parte da vida escolar dela. Mas eu quero te cumprimentar, Viana, inicialmente, pelo trabalho que você desenvolve em representação do Sistema Confesse Cresce, não só junto aos nossos conselhos regionais, os nossos corretores e imobiliárias, mas também junto aos poderes constituídos, muito especialmente junto ao COAF, fazendo com que o nosso sistema seja realmente muito proativo nessa questão da lavagem de dinheiro, apesar das dificuldades que a gente tem enfrentado. E quero cumprimentar o doutor César Pastor, que sempre esteve presente conosco, participando ativamente, demonstrando aquele grande interesse que ele tem por essa questão da lavagem de dinheiro, como diretor nacional da American Bar Association. E, na pessoa dele, com a devida licença dos demais autoridades, eu as cumprimento para ganharmos tempo aqui na nossa fala. É uma honra ter esse pessoal todo presente nesse encontro, mas é uma honra muito maior ainda para mim saber que o Sistema Confesse Cresce está integrado e prestigiando essas autoridades todas e as palavras que eles farão daqui a pouco sobre essa questão da lavagem de dinheiro, que está se tornando um dos temas mais relevantes de todos os tempos, em todos os noticiários nacionais e internacionais, por conta do crescimento do crime organizado em todo o mundo. Então, o Sistema Confesse Cresce precisa estar realmente atento. Vocês acabaram de ouvir aí a palestra do professor, do Dr. Saad, a quem eu agradeço pela participação também, porque eu sei das dificuldades que ele tem para estar presente, mas ele se propôs a participar aqui e conversar um pouco conosco. Mas ele deixou uma coisa bem clara, que o mercado imobiliário se não o principal, um dos principais instrumentos utilizados pela criminalidade para promover a lavagem de dinheiro e, consequentemente, promover terrorismo, promover sexualidade ilegal e um monte de coisas mais que afetam a moralidade, afetam o desenvolvimento da nossa sociedade. Viana, eu quero também aproveitar para agradecer a todos os presidentes de conselhos regionais, aos diretores de conselhos regionais e aos membros dos conselhos regionais que se dispuseram a participar conosco. Nós temos hoje praticamente todos os conselhos regionais representados neste evento. Isso é bastante significativo, porque nós temos feito um esforço muito grande, desde que iniciamos esse processo de integração com o COAF, com o Sistema Confesse Cresce. Eu quero avisar aos senhores que eu era diretor secretário ainda do Conselho Federal de Corretores de Imóveis e tive, logo que foi lançado a lei, deixa eu me lembrar, 9.608, né? 613, desculpe, 9.613, isso foi lá em 1998. E nós fomos o primeiro conselho, Viana, a pegar toda a diretoria e fazer uma visita, eu não me lembro o nome da presidente, mas era uma mulher, que era presidente na época do COAF, fizemos a visita a ela e colocamos toda a nossa estrutura à disposição do COAF para colaborar no que fosse necessário. Não se entendia, naquela época, que o Conselho Federal e os conselhos regionais, né, o Sistema Confesse Cresce, teriam uma responsabilidade direta delegada pela Lei 9.613. Depois a gente acabou chegando a esse entendimento. Mas, mesmo assim, a resolução número 1, editada pelo COAF, quando fundada em 1998, foi exatamente sobre a questão da lavagem de dinheiro no mercado imobiliário. Depois, obviamente, veio uma nova resolução, e, em função dela, também a resolução do próprio Conselho Federal de Corretores de Imóveis, estabelecendo alguns parâmetros, algumas regras,
sobre a questão da lavagem de dinheiro. Eu quero dizer para os senhores, talvez a gente precisa, Viana, fazer uma atualização, mas eu, inclusive, tomei o cuidado de redigir, fui eu mesmo que redigi, há uma cartilha nossa sobre a questão da lavagem de dinheiro, disponível no site do Sistema Confesse-Cresce. Então, aqueles que quiserem se atualizar um pouco mais, podem pegar essa cartilha, ela é bem didática, e tem um trabalho também desenvolvido mais cientificamente pelo Cresce de São Paulo, em parceria com uma organização que eu não me lembro qual, FGV, né? Também é muito interessante e que merece ser lido por todos os senhores. Mas o fato mais relevante é que nós estamos realmente na mira. Nós, eu quero dizer, o mercado imobiliário, estamos na mira da criminalidade, porque os maiores cases de lavagem de dinheiro definitivamente têm acontecido no mercado imobiliário, é inegável isso, não tem como a gente descartar essa realidade, e nós pudemos verificar há pouco tempo, não faz coisa de um ano mais ou menos, aquele caso que aconteceu ali em São Paulo, em que um corretor de imóveis foi morto no aeroporto, porque se envolveu com a criminalidade na lavagem de dinheiro por meio do mercado imobiliário. E acabou, quando ele percebeu que tinha feito coisa errada, resolveu fazer delação premiada e blá, 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 mas aí a vida dele já estava comprometida dentro do sistema criminal e ele acabou sendo morto. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. O doutor Saad deixou bem claro, na pergunta feita pela Isabel Maestrelli, que nós não temos uma responsabilidade direta quando fazemos a declaração de ocorrência, né, de operação que possa incorrer em todos aqueles cases que estão relacionados na Lei 9.613 e lá na nossa cartilha também, no site do COFES está bem relacionado. Então, é preciso que vocês tenham consciência disso, mas tenham essa consciência e possam transmitir isso aos nossos colegas, que a própria lei protege a identidade do cidadão que faz a comunicação. O doutor Saad lembrou ali, não é denúncia, é comunicação. Se você, por exemplo, vendeu um imóvel, o cara resolveu, não, eu tenho 100 mil reais em dinheiro, posso pagar em dinheiro? Bom, não tem problema nenhum, né? Você pode receber o dinheiro, pode fazer o pagamento em dinheiro sem qualquer problema, só que você faz a comunicação ao COAF, e você vai ficar com essa comunicação absolutamente sigilosa, ele é obrigado a deixar em sigilo, porque está escrito na lei, obrigação do COAF fazer isso, e você não tem nenhum problema. Agora, se você não fizer a comunicação, e, por acaso, essa operação for uma operação ilegal, e ela for descoberta pelo COAF, aí você vai estar complicado, porque você vai figurar como cúmplice da operação ilegal, entendeu? Então, é muito complicado isso, a gente não tem dado a atenção que merece essa questão, mas é importante a gente pensar nisso. E essa questão não é uma questão só brasileira, nós entramos aí em 1998, mas a história da lavagem de dinheiro, ela é muito antiga. Eu até escrevi um artigo sobre isso, publiquei nas nossas redes sociais, contando algumas histórias bastante interessantes. Eu peço aos senhores que se interessarem, que resgatem, porque a questão da lavagem de dinheiro no mundo, ela é bem mais antiga do que a Lei 9.613, que foi editada aqui no Brasil. Nós apenas seguimos a ordem, porque já vinha dos Estados Unidos, vinha da Europa, de vários países, já preocupados com essa questão da lavagem de dinheiro, inclusive com a questão da movimentação de dinheiro vivo no sistema bancário, que hoje no Brasil está muito complicado. Eu acredito que até dificultou bastante a lavagem de dinheiro, essas regras todas sobre a questão de movimentação financeira, que hoje você, para sacar qualquer valor acima de 10 mil reais, aliás, 10 mil para cima, você tem que fazer reserva no banco, tem que explicar para que você quer, e não só para sacar, para depositar em dinheiro também, né? É muito complicado. Então, isso dificultou um pouco, sim, a lavagem de dinheiro, mas a criminalidade é muito criativa, ela sempre tem uma fórmula para burlar a legislação e acabar fazendo o seu trabalho de lavagem de dinheiro por meio do mercado imobiliário. Então, é preciso que a gente esteja atento para isso, para que não incorramos em cumplicidade com esses problemas de lavagem de dinheiro, porque aí sim nós teremos problemas. Tá? Então, eu deixo esse apelo aos senhores, o COFES está à disposição de cada conselho regional, se for o caso, o Viana, que é o nosso coordenador, que sempre teve muito carinho por essa questão, está à disposição, se for o caso, para fazer palestras para os corretores de imóveis, para as imobiliárias, em cada estado da federação, ele está à disposição. Se não puder, a gente vai também, não tem problema nenhum,
mas o importante é que a gente comece a cumprir. E existe, sim, como disse o presidente Saad, uma falha muito grande das imobiliárias em fazer a sua obrigação de comunicação. Às vezes o cara tem o problema e não faz a comunicação. Aí ele incorre em problema. Eu recebi telefonema, Viana, por incrível que pareça, faz um ano e pouco, de uma corretora de um dos nossos estados, e preocupadíssima, porque ela tinha um negócio importante para realizar, mas na hora em que ela foi realizar, inclusive envolvendo uma universidade do estado, uma parte muito significativa da negociação estava sendo paga em dinheiro vivo. E aí ela ficou preocupada, caramba, o que eu faço? Eu vou aceitar isso, de repente eu estou envolvida, e ela me ligou desesperada. E eu orientei, falei, não tem nenhum problema, você faz a negociação, faz o recibo, não tem problema nenhum, até receber em dinheiro vivo você pode, não tem problema nenhum, só que faz a comunicação certinho do que ocorreu e registra no COAF. Ela fez isso, nunca aconteceu nenhum problema com ela, a operação foi feita, ela recebeu o dinheiro e tudo bem. Mas é necessário fazer a comunicação, porque se não fizer a comunicação e aparecer o problema, aí sim, aí você vai ser questionado e vai ser, com toda certeza, em curso como criminoso. Não tem como fugir disso. Então, é preciso a gente ter essa consciência e fazer com que realmente as coisas aconteçam. Agora, um apelo que eu deixo para todos os presidentes de conselhos regionais, nós não estabelecemos ainda, tenho conversado bastante com o Viana sobre isso, é preciso que o sistema COFES-CRES faça isso, porque nós temos realmente hoje um cadastro que registra mais de 600 mil corretores de imóveis. Aliás, hoje nós seguramente já passamos de 700 mil, mas precisamos atualizar isso. Mas o número de pessoas que faz a declaração de não ocorrência, que devia ser próximo da totalidade, né, lamentavelmente, é muito pequeno. E não estabelecemos ainda nenhuma punição mais direta, mas estamos muito propensos a fazer isso, para fazer com que haja conscientização, porque se não vai por bem, tem que ir na marra, tem que ir pela dor. E a dor é a gente estabelecer uma punição automática. Fez a declaração, parabéns, recebe os nossos cumprimentos, ok. Não fez a declaração, que custa 30 segundos do seu tempo, não custa mais do que isso, você ingressa lá no site, declara o seu CPF e questão de 30 segundos, você fez a declaração de não ocorrência. Então, caramba, qual é a dificuldade para fazer isso, né? Hoje em dia a gente está com o celular na mão o tempo todo e mesmo assim as pessoas deixam de fazer a não ocorrência, a comunicação de não ocorrência. Então nós vamos fazer de novo a campanha, agora nós estamos nos aproximando do limite que é 31 de janeiro, para as pessoas fazerem a comunicação de não ocorrência e, obviamente, vamos fazer uma campanha para que os corretores se conscientizem disso. Agora é importante lembrar que não ocorrência é não ocorrência, ou seja, você não teve nenhuma operação que se enquadre na questão de operação suspeita. Aí você faz a declaração de não ocorrência. Agora, se você fez uma única declaração de ocorrência, por óbvio, você está dispensado de fazer a declaração de não ocorrência, entendeu? Porque uma coisa é completamente oposta da outra. Eu fiz uma operação no ano e recebi, digamos, para o meu cliente, R$100 mil em dinheiro vivo. Beleza, eu tenho que fazer essa comunicação. Feita essa comunicação, eu não vou comunicar não ocorrência, porque houve uma ocorrência, entendeu? Então, é preciso que a gente esclareça bem isso. E aí, a gente passe a colaborar de uma maneira mais efetiva. E se não viermos a colaborar de maneira mais efetiva espontaneamente, vai chegar um momento que nós seremos compungidos a fazê-lo de maneira mais coercitiva, mais gravosa para cada um de nós. Então, deixo aqui o meu apelo a todos os senhores, levem essa mensagem para os seus conselhos regionais, convide os empresários para participar de uma palestra sobre isso e expliquem a esses empresários que eles não têm nenhuma responsabilidade direta quando fazem a comunicação de ocorrência de operação suspeita. Eles simplesmente vão estar colaborando com o sistema para evitar o crescimento da criminalidade. Hoje, o próprio Congresso Nacional está discutindo, neste momento, inclusive, a questão da proibição de operações em dinheiro para o mercado imobiliário, né? Eu acho até meio inócua essa discussão, porque, na prática, ela já existe, essa proibição, embora as pessoas façam,
você colocar uma lei não vai resultar em muita coisa. Mas, enfim, é um exemplo de que realmente nós precisamos nos preocupar em dar cumprimento à Lei 9.613. Quero agradecer a cada um de vocês mais uma vez, desejar que esse encontro seja o mais profícuo possível e colocar toda a estrutura do sistema COFES-Cresce, não só do Conselho Federal, mas de todos os conselhos regionais, para que a gente juntos possa atingir o nosso desiderato com relação a essa questão. Ao Viana, nossos agradecimentos, você tem se empenhado verdadeiramente, e eu fiz questão de vir hoje aqui, mesmo que rapidamente, para deixar aqui o meu agradecimento expresso à sua pessoa, ao seu esforço, a toda a tua dedicação nessa questão da lavagem de dinheiro, que se existe hoje dentro do sistema COFES-Cresce uma organização com relação a essa questão, ela se deve ao trabalho feito pelo meu amigo Viana, nosso vice-presidente. Obrigado, Viana, que Deus abençoe a você e a todos nós. Muito obrigado, gente. Alguém deseja fazer alguma pergunta ao presidente João Teodoro? Então, não havendo. Vamos seguir. Obrigado, gente. Obrigado. O interessante nessa questão da comunicação, da operação suspeita, é um fato muito interessante. Muitos colegas falam, puxa vida, como eu vou denunciar meu cliente? Ele fez negócio, ele me deu lucro, eu ganhei o dinheiro através dele, estou cuidando da minha família, agora eu vou denunciar o cara. Olha, eu prefiro uma interpretação assim. Eu vou proteger minha família para poder continuar cuidando dela. Eu não posso ir preso. Se eu for preso, a minha família está perdida. Ainda mais o vexame perante a sociedade, não é? Então, como é que faz para não ser preso? Tem que comunicar. A Lei 9.613 é uma vacina que o corretor tem para se isentar da responsabilidade na transação irregular. Porque imagine você, o cidadão sequestrou lá um empresário, pegou lá o dinheiro do resgate, vai na tua imobiliária, compra um imóvel lá, 1,5 milhão, 2 milhões, com dinheiro daquele resgate. Você está sabendo que a grana é irregular, você não vai denunciar o cara? Você não sabe o que ele fez, mas você sabe que é irregular. Agora você não denuncia, o que vai acontecer? Um dia ele será pego. E o dia que ele for pego, vão examinar quem é que participou dos benefícios, do lucro desse dinheiro. Esse corretor aqui faz parte da quadrilha, porque ele se beneficiou do dinheiro do sequestro. Não tem como você escapar. Você não denunciou, você não comunicou. A simples comunicação lhe isenta da participação até como testemunha. Nem para testemunha você será chamado, seu nome não será lembrado, não será mencionado. Ora, por que não fazer? E por que correr o risco de fazer, manter o silêncio? João, eu sempre conto uma história, não vou mais nem falar o nome da cidade, porque o caso ficou muito conhecido, vão acabar identificando. Um corretor de imóveis, idoso, velhinho, eu não gosto muito de falar isso, porque ele anda meio assim, e ele é mais novo que nós dois. Ele tinha 73 anos quando essa desgraça pairou sobre ele. Ele vendeu uma fazenda para um cara que estava envolvido nos crimes de corrupção na coleta de lixo, numa cidade do interior de São Paulo. E estava tendo uma sessão de uma CPI aqui no Congresso Nacional e o cara estava lá sendo investigado, questionado pelos deputados acerca da conduta dele. A operação da Polícia Federal, lá na cidade do interior, foi na casa desse corretor e falou, olha, o senhor vendeu uma fazenda para fulano de tal, não vendeu? Vendi. O senhor tem cópia dos documentos que foram realizados nesse negócio? Ele falou, espera um pouquinho que eu vou lá dentro dar uma olhada. Ele entrou e ligou no celular do cara, falou, a Polícia Federal está aqui pedindo um contrato.
entrega ou não entrega? O cara falou, de jeito nenhum, nem pensa nisso. Eu falei, então tá bom, deixa eu ver. Foi lá fora e falou, não achei nada, não tem nada. O telefone do cara estava grampeado, a polícia já estava com mandado de busca e apreensão, prendeu o corretor, ele foi para a cadeia, entraram lá, pegaram os documentos. Conclusão, ele ficou 7 meses preso numa cela de uma delegacia lá no interior de São Paulo, junto com um bandido. 7 meses. E a família lá toda desesperada, o nome dele foi para a lama, acabou com a pessoa, e o político nem na delegacia foi para dar depoimento. Não aconteceu nada com ele. E o corretor que quis ser bonzinho com o seu cliente, entrou bem. Então tem muito colega que gosta de desfalpeitar, os vereadores aqui só compram comigo. Os deputados só compram comigo. Parabéns, você é um cara bom. Cuidado. Né? Caldo de galinha, cuidado, não faz mal para ninguém. Né? Cautela. Bem, vamos chamar o nosso próximo palestrante, que é o Joaquim Cunha Neto. Por favor, Joaquim. Ele é formado em Direito com MBA pela FGV e curso de Política e Estratégia pela ESG. Possui mais de 20 anos de experiência na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e atuou na Caixa Econômica Federal e por 17 anos no COAF, onde ocupou os cargos de direção em inteligência financeira e supervisão. Ele vai falar sobre obrigações de PLD/FTP, um guia prático para entidades obrigadas. Por favor, Joaquim. Vou deixar aqui o cronômetro aqui, porque senão eu acabo me empolgando e avanço aqui no tempo, né, dos próximos. Mas, de novo, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, e acho que o meu painel aqui, nesse momento, eu tive a sorte do Dr. Saad falar no início e depois do Dr. João Teodoro, que casou aqui com o meu tema, né? Primeiro, o Saad trazendo a lembrança de que a ENCLA tem uma meta específica para uma avaliação da prevenção à lavagem de dinheiro no segmento imobiliário. Então, acho que esse guia, essa conversa que a gente vai ter aqui, vai ser muito importante para vocês aí durante esse ano, que seguramente, dado o número de entidades, de órgãos que estão participando dessa meta, vocês terão bastante trabalho durante esse ano, e não é nenhum trabalho, eu acho que é um momento importante de trazer o conhecimento de outros órgãos para ajudá-los aí no cumprimento dessa obrigação. E na outra ponta, o doutor João Teodoro estava falando sobre um guia de PLD, é um pouco do que eu vou comentar aqui. E por que isso é importante? Vamos lembrar de 2 pontos, e também aqui foi mencionado pelo Saad. Inicialmente, as questões de cumprimento da prevenção à lavagem de dinheiro focava-se muito na estrutura, na documentação. Aquele segmento tem normas, aquele segmento tem procedimentos, esse procedimento é executado, faz-se ali auditorias, como é que está isso, né? E depois o próprio GAFI trouxe para um segundo momento, olhando não só a questão estrutural, mas também a efetividade, né? Aquele segmento está sendo efetivo no cumprimento às suas obrigações, e é por aí que a gente vai começar a trabalhar aqui. Eu quero tratar aqui com vocês, primeiro, o setor imobiliário e o seu papel na prevenção à lavagem de dinheiro. Por que você deve ler e seguir um guia de PLD?
o que você precisa fazer e, principalmente, como é que você pode fazer. As vantagens de estar em dia aí com as normas do COFES-Cresce e, obviamente, com a Lei 9.613. E, desculpa ali, eu peguei essa apresentação, essa tela aqui, ainda está obrigações ali dos joalheiros, onde se lê joalheiros, por favor, leia-se o segmento de compra e venda de imóveis, tá? Perante o Cresce-Cofesse. Quanto ao guia, nós temos um guia que está tratando, como o João Teodoro disse, tem um guia que já traz para vocês algumas orientações, e nós estamos trabalhando num novo guia mais operacional junto ao Cresce São Paulo, e que deve ser publicado daqui uns dias também. Nós estamos buscando nesse guia trazer questões objetivas, operacionais, que facilitem o cumprimento por parte de vocês e, obviamente, também essa visão de parte do regulador. É muito importante, e essa ação da ENCLA vai demonstrar para vocês que cada pessoa obrigada, e também, obviamente, cada entidade reguladora, cada Cresce estadual, tenha claramente aquele book das obrigações perfeitamente organizadas. Isso facilita. Quando tem que demonstrar junto ao Ministério Público, junto à polícia, ou mesmo junto ao órgão regulador, é muito importante que aquela entidade obrigada tenha toda a documentação, todos os procedimentos organizadamente, para que seja fácil apresentar, né? Às vezes, faz-se muito e não tem como demonstrar aquilo que foi feito. Daí a importância de se ter ali aquela documentação organizada, os procedimentos, a política interna e como é que se faz a análise das situações suspeitas e como é que se comunica aí ao COAF. Então, esse guia, ele busca trazer a todos vocês esses detalhes operacionais que pode, sem dúvida nenhuma, facilitar o trabalho de vocês e, principalmente, o trabalho da entidade regulada, né? Do corretor, da empresa, da imobiliária, que efetivamente tem que cumprir essas obrigações. O setor imobiliário e o seu papel na PLD. Já bastante foi falado aqui hoje, mas é sempre bom lembrar por que o setor imobiliário é uma entidade obrigada. No início, tudo era ligado ao sistema financeiro, basicamente. E ainda hoje, os grandes casos de lavagem de dinheiro e as situações onde se tem um acompanhamento mais aprofundado no sistema financeiro, porque por lá vão passar todas as operações. Mas acontece que, com o tempo, os lavadores de dinheiro, as organizações criminosas, vão encontrando dificuldades no sistema financeiro e vão transbordando essa atividade de lavagem de dinheiro para outros segmentos que também têm grandes movimentos, grandes volumes de operações, a exemplo do sistema de compra e venda de imóveis. Daí, o GAFI, o próprio GAFI, juntou a essas entidades obrigadas, não só o sistema financeiro, mas outros setores, né? Como foi falado aqui também pelo presidente Saad. E aí entraram os chamados APNFDs, Atividades e Profissões Não Financeiras Designadas. São atividades e profissões que têm risco de serem utilizadas para fins de lavagem de dinheiro. Aí temos toda a parte de compra e venda de imóveis, as factorings, temos joias, pedras e metais preciosos, a mineração e por aí o segmento de jogos e por aí vai.
O que se busca, e aí o doutor Viana também foi bem incisivo nesse ponto, o que se busca não é criar mais uma obrigação para o setor imobiliário, mas sim tentar proteger o setor e os seus negócios, dar transparência a esses negócios, de modo que evite-se que o sistema financeiro, que o setor imobiliário seja utilizado para fins de lavagem de dinheiro, né? Mais uma vez, isso não é uma jabuticaba brasileira, não é algo que está se cobrando só do segmento no Brasil. Todo o mundo tem obrigações, todo segmento imobiliário no mundo todo tem obrigações de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Então, nós estamos aqui com a presença de representantes do Paraguai, da Argentina, que estão aqui nesse movimento regional de esforço para a proteção desse segmento, né? Como eu disse antes, o alto valor agregado das propriedades imobiliárias torna o segmento cada vez mais interessante para a lavagem de dinheiro. Então, não pensem vocês que os lavadores vão esquecer desse segmento. Por quê? Porque ele é muito importante e muito fácil ainda de ser utilizado para fins de lavagem de dinheiro. E a integração ao universo de entidades obrigadas a prevenir a lavagem de dinheiro é um ponto importante dessa atividade. Bom, vamos falar aqui também um pouco da aplicação de políticas, normas e procedimentos de PLD. Vamos, de novo, lembrar, não é só fazer a prevenção, não é só estar atento. Nós temos aqui questões burocráticas, digamos assim, que a norma pede, a lei pede, as recomendações do GAFI recomendam. Precisamos ter e aplicar políticas, normas e procedimentos de PLD. E, de novo, gente, isso não é engenharia de foguete, é algo realmente tranquilo de ser feito e que nós todos temos que exercitar, ainda mais nesse momento em que temos aí uma ação da ENCLA, que seguramente vai nos cobrar isso com muita veemência, né? Depois, esse guia vai buscar também uma adequada compreensão e aplicação dessas obrigações. Vamos tentar, no guia, transformar isso em algo fácil e não em algo que todo dia a gente levanta de manhã e pensa, puxa vida, eu tenho essa obrigação que é chata pra caramba, é difícil de fazer. Não, não é. E ela tem, no fundo, o condão de proteger as atividades de vocês, né? E o entendimento da importância do segmento de compra e venda de imóveis para fins de mitigação dos crimes financeiros, da lavagem de dinheiro. Trazendo aqui de novo a fala do Saad, esse é um setor muitíssimo importante para a prevenção à lavagem de dinheiro. Então, nós temos efetivamente que estar juntos aí para colaborar. Por que que você deve ler esse guia que está sendo editado? Primeiro, reduzir o risco de envolvimento involuntário em práticas criminosas. O caso do doutor Viana é exemplar, né? O que aconteceu? Uma pessoa séria, honesta, que trabalhou a vida toda direitinho, foi envolvido involuntariamente com práticas criminosas e teve um desfecho muito ruim para aquela pessoa, né? Depois, preservar a imagem e a reputação do negócio. Um negócio sem reputação, com a imagem prejudicada, seguramente só vai trazer prejuízos para o segmento. Aumentar a confiança perante as instituições financeiras que vocês fazem negócios, parceiros comerciais, fornecedores e clientes. Não
não é razoável a gente imaginar que qualquer cliente, seja ele sério, honesto ou não, ele é importante para nós. Não dá para pensar que o que importa é só a realização do negócio e a consequente retorno financeiro para o corretor. Não podemos pensar isso. Nós estamos numa atividade em que as empresas e as pessoas têm uma reputação e pensam em médio e longo prazo. Não adianta pensar só naquele negócio matador que eu vou fazer, vou ganhar dinheiro e está tudo certo. Não está. Por quê? Porque depois você não vai conseguir continuar com esse negócio de uma forma séria, firme e com credibilidade junto ao mercado, né? O ambiente, a questão do ambiente de negócio ético, transparente, sustentável, isso também não podemos abrir mão, né? A cumprir com essa responsabilidade social e empresarial nos ajuda aí na prevenção desses ilícitos financeiros, mais uma vez, e previne, né? O que é que a gente evita cumprindo direitinho o que nós temos que fazer? Primeiro, as multas administrativas que podem alcançar até 20 milhões de reais. Não trazendo aqui para o segmento, trazendo exemplos de outros segmentos que têm importância, mas que, de certa forma, são menores do ponto de vista financeiro do que o segmento de compra e venda de imóveis, a gente tem multas já publicadas para o segmento de joalheiro, de compra e venda de joias, pedras e metais preciosos, de entidades que foram multadas em quase 20 milhões de reais. Imaginem vocês uma empresa receber uma multa de 20 milhões de reais ou algo que o valha. No segmento de compra e venda de bens de luxo e alto valor, especificamente no segmento de automóveis, temos tido multas milionárias. Podem pesquisar na internet que vocês vão encontrar essas multas milionárias aplicadas em tempos recentes. Então, não tenham dúvida, é perigoso, é arriscado, e isso pode trazer um prejuízo enorme não cumprir com essas obrigações de PLD, né? Depois é a questão da imagem. Se você tem um problema dessa natureza, dificilmente você vai ter um bom relacionamento com as instituições financeiras que aplicam lá o conceito conheça seu cliente. Se você tem efetivamente envolvimento com esse tipo de coisa, as instituições financeiras vão criar dificuldades para realizar negócios com essas empresas e com essas pessoas, né? Depois, o envolvimento em investigações criminais e outras sanções. Vamos lembrar do caso que o doutor Viana trouxe. Olhe só o envolvimento de natureza criminal que esse profissional teve e que ele poderia ter com uma simples ação de olhar para aquilo, comunicar ao COAF, em poucos minutos ele faria isso, estaria totalmente protegido em relação a essas questões. E depois, danos de natureza, de imagem, digamos assim, esses danos reputacionais, eles são imensuráveis. Não dá para imaginar o custo disso aí para as nossas atividades. E o que você precisa fazer? Agora vamos começar a passar para a parte, digamos, burocrática, mais chatinha do que é que o corretor, do que a entidade obrigada no segmento imobiliário tem que cumprir. Primeiro, realizar uma avaliação interna de risco. Isso é extremamente importante. Nós teremos aqui hoje ainda
ou, aliás, amanhã, se não me falha a memória, tivemos algumas mudanças aí na agenda, mas a gente vai ter aqui o Rafael Ximenes falando sobre abordagem baseada no risco. E isso é muito importante. Por quê? É dar atenção maior, investir, né, valores e pessoas e atividades naquilo que efetivamente traz risco e naquilo que o risco é menor, você olha de uma forma muito menos intensa, muito menos aprofundada. Então, para isso, é preciso olhar para a linha de negócio de vocês, para o negócio que vocês realizam, para a região que vocês trabalham, para o tipo de cliente que vocês têm, o tipo da operação imobiliária que vocês realizam e fazer essa avaliação interna de risco. Onde é que estão os riscos de lavagem de dinheiro nessa atividade que eu tenho? De repente, eu tenho aqui simplesmente uma venda de lotes de baixo valor, que são feitos para pessoas de baixa renda, pulverizado e que não traz risco. Eu preciso ter o mesmo critério de observação e de acompanhamento que eu tenho na venda de imóveis caríssimos, de altíssimo valor, que são pagos com recursos oriundos do exterior, com clientes, às vezes, ou empresas localizadas em paraíso fiscal? Não, são situações absolutamente distintas e, portanto, trazem riscos diferentes. Então, eu tenho que olhar para os negócios que eu realizo e fazer essa avaliação interna de risco. E não é só olhar e dizer, fiz. Não, escreva. O que é que me traz risco? Operações do tipo A, B, C e D, realizadas pelo cliente, pelo tipo de cliente C, D e E, nas regiões E, F, G. Isso é uma orientação interna, é um trabalho que vocês podem fazer e que ajuda muito no dia a dia essa detecção. De novo, daí o regulador, o COFES, o CRES, vai fazer uma auditoria na imobiliária de vocês, na empresa de vocês. Eles podem criticar, sim, dizendo, olha, você não apontou risco em operações imobiliárias realizadas no local X, geograficamente falando. Você poderia ter um ponto de risco acentuado ali, mas ele está criticando o modelo de risco de vocês e não o fato de vocês terem ou não efetuado, aplicado a política e os procedimentos, né? É totalmente diferente. Então, olhe para o negócio de vocês e realizem essa avaliação interna de risco. Depois, criar e implementar um programa de prevenção à lavagem de dinheiro. Não é coisa complicada, é muito simples e pode buscar apoio junto aos CRES regionais, que todos eles vão ter pessoas habilitadas a ajudá-los. E também, obviamente, temos vários profissionais que podem fazer isso para vocês de uma forma muito rápida, muito objetiva e resolver essas questões muito rapidamente, né? Identificar e manter atualizados os dados dos clientes. Ora, se nós mantemos um CRM, mantemos um cadastro de clientes que nos interessa para que com eles realizemos negócio, ninguém aqui prescinde, ninguém deixa de fazer o cadastro dos seus clientes. Bom cliente, eu tenho o cadastro dele, eu sei quem ele é, eu tenho o telefone dele, eu tenho o e-mail, o endereço dele. Ora, se eu tenho para fins de negócio, por que eu não posso usar esse cadastro, essas anotações, esses dados, para manter atualizado os dados dos meus clientes? Os clientes, eu tenho que ter o cadastro dos bons e dos maus clientes, inclusive daqueles que podem me trazer risco, né? E a norma é clara, a lei é clara, temos que manter atualizados, identificar e manter atualizado o cadastro dos clientes. Depois, avaliar se o cliente é uma pessoa exposta politicamente. E o caso do Dr. Viana é incrível,
porque ele traz para a gente vários ensinamentos. Esse negócio foi realizado com uma pessoa exposta politicamente. Não que não se deva realizar negócios com pessoa exposta politicamente, mas tenham sobre esses negócios realizados com essas pessoas uma especial atenção. Isso vai evitar muita dor de cabeça para vocês. Comunicar ao COAF, nós teremos também aqui palestras sobre qualidade da comunicação. Tivemos aí uma cobrança incisiva, tem pouca comunicação oriunda desse segmento, ele tem potencial para ter muito mais comunicações, e as comunicações ainda não têm aquela qualidade que se espera e que poderia ter oriundas desse segmento. Então, vamos explorar um pouco disso, e o guia ajuda vocês a tratar essas questões. Treinar regularmente os colaboradores. É preciso que as pessoas que trabalhem com vocês saibam minimamente o que é a prevenção à lavagem de dinheiro, como a empresa de vocês lidam com esse tema e a importância de levar esse tema a sério. Não é, de novo, um treinamento tão aprofundado, tão detalhado, mas é preciso que todos saibam e tenham consciência do que é a prevenção à lavagem de dinheiro. E depois, revisar periodicamente, principalmente quando tem novas legislações, novas resoluções, publicações diversas, dá uma olhada para o programa de PLD da sua empresa e veja se ele está atualizado ou não, né? Bom, e como é que você pode fazer tudo isso? O guia vai trazer isso em detalhes, é um guia bastante extenso, bastante detalhado, mesmo a apresentação aqui, daqui a pouquinho eu vou passar bem rápido, não vou entrar em detalhes com vocês por conta do tempo, mas ele vai tratar exatamente do que fazer e de como vocês podem fazer, né? Primeiro, adapte modelos de políticas de PLD. Tem muitos modelinhos interessantíssimos de política de PLD. Claro que cada um vai ter a sua customizada, adaptada àquilo que ele faz, àquela região, àquele tipo de operação, mas vamos pelo simples, vamos utilizar esses modelos e fazer os ajustes necessários. Não precisa cada um de vocês debruçar ali no computador e pensar como é uma política, como é que eu vou fazer isso. A gente tem esses modelos prontos que vai poder ajudá-los bastante. Depois, classifique os clientes por grau de risco. Se você tiver minimamente, em relação aos seus clientes, apontado cliente de baixo risco, cliente de médio risco e cliente de alto risco, você vai concentrar, obviamente, todos os seus esforços e recursos naqueles clientes de alto risco e naquelas operações de alto risco. É isso que pode levar vocês a uma situação delicada, e não aquilo que tem baixo risco. Baixo risco, você olha no agregado, olha num conjunto mais amplo, e não deixando de olhar, obviamente, aquilo que vai te trazer grande risco para você pessoalmente e para a sua empresa, né? Usar as fichas cadastrais completas, atualizadas, de novo, cada empresa mantém ali o seu cadastro de clientes, né? Habilitar no SIS-COAF. O próprio Saad, o presidente Saad, mencionou isso daqui. Acho que tem pessoas que não estão habilitadas no SIS-COAF. É muito simples, o guia traz o endereço, traz o que você tem que declarar junto ao COAF, é muito simples, em questão de minutos vocês fazem isso, né? Registrar as operações em planilhas ou sistemas organizados, com clareza, que você possa demonstrar para qualquer pessoa. De novo, o caso do Dr. Viana, é incrível esse caso, Dr. Viana, eu vou ter que usá-lo como
como paradigma. Por quê? Olha só, ele foi perguntar ao cliente se ele podia fornecer ou não aqueles documentos. Não, você tem que manter organizadamente as vendas, quem fez, quem comprou, como pagou, quando foi. Isso facilita esse trabalho em perspectiva e também facilita no momento em que, eventualmente, vocês forem questionados ou perquiridos aí pelas autoridades, a apresentar todos os detalhes das operações, né? Isso permite rastreabilidade, permite buscar no tempo o que foi feito, por que comunicou, por que deixou de comunicar uma operação, né? E depois, já disse para vocês, em relação ao treinamento simples e objetivo com a equipe, não precisa ser uma pós-graduação em prevenção à lavagem de dinheiro, mas faça um treinamento objetivo, claro, com a equipe. Isso traz um entendimento mais amplo para todo mundo, né? Ficar atento aí às alterações regulatórias e daqui a pouco, provavelmente, pelo que nós vimos, o COFES deve atualizar a sua norma, então estar todos atentos a essas modificações, né? E, em caso de dúvida, priorize a comunicação. Por que isso é importante? Eu faço questão de ressaltar isso aqui. Muita gente, no início desse sistema, tinha uma dúvida recorrente. Tem um caso aqui em mãos, mas eu não sei se é realmente lavagem de dinheiro ou se não é. Eu comunico ou não comunico? Então, isso gerava muita dúvida e eu tenho certeza que gera até hoje. Na dúvida, se você tem sinais de alertas que apontam para uma situação suspeita, comunique. A lei os protege, está lá na Lei 9.613, que vocês não responderão administrativamente por essa comunicação, né? Então, tem sinal de suspeita? Comunique. O COAF tem filtros e filtros para saber se aquilo deve seguir adiante ou não. Outra coisa que foi falada e que é muito importante, o sistema de PLD, ele tem vasos comunicantes. Nós temos vários setores obrigados, e esses setores obrigados, eles pegam e literalmente fotografam um negócio em suas diversas fases. Se você for olhar de trás para frente, você tem o sistema financeiro olhando quando o dinheiro entra no banco. Aquele dinheiro que entrou tem uma justificativa econômica financeira adequada ou não? Se não tem, eles vão comunicar ao COAF. Quem está envolvido? O indivíduo A e B, ou a empresa A e o indivíduo B. Que negócio foi realizado? Uma operação imobiliária. Opa, já passei para outro sistema. Tem os cartórios olhando para isso e tem o segmento imobiliário também olhando para isso. Quando você olha em perspectiva, e o COAF tem condição de olhar para isso, e as autoridades na investigação também, começa a encontrar claros, brancos aqui no meio, que foram deixados de lado. Se todos cumprirem com as suas obrigações, o rastreamento dessa operação estará claramente evidenciado. Se alguém deixa de comunicar, provavelmente, ou foi uma falha do seu processo de PLD, que já evidencia uma possibilidade de punição administrativa, ou foi uma má-fé ou algo pior ainda. Então, muito atento a isso, porque ao deixar de comunicar, vocês estão abrindo claramente um flanco, deixando uma fragilidade no negócio de vocês e também na sua pessoa física, digamos assim. As vantagens de estar em dia, nós já comentamos bastante aqui. Primeiro, evita essas sanções legais, multas, suspensão ou cassação da autorização para funcionamento e altíssimos riscos, né, de envolvimento aí,
em responsabilização penal ou administrativa, né? Depois, contribui com a sociedade, não só com a atividade de vocês, mas com a sociedade que a gente tanto cobra das autoridades e do país de ter um ambiente, do ponto de vista da segurança pública, mais adequado, onde a gente possa caminhar, andar com tranquilidade. Então, esse nosso trabalho contribui grandemente para a mitigação do cometimento de crime, né? De novo, fortalece a imagem da categoria, da empresa de vocês, das pessoas físicas, junto aos parceiros de negócios e o mercado em geral. Deixa claro o nosso compromisso com ética, com integridade, com responsabilidade social, e isso é muito importante aí perante autoridades, consumidores e a sociedade em geral. E, de novo, auxilia as autoridades de persecução a buscar a solução desses crimes, especialmente aqueles ligados a organizações criminosas. As obrigações básicas de uma entidade obrigada. Primeiro, política de PLD, já falamos um pouco sobre isso, né? O que é a política de PLD. Depois, a avaliação interna de risco. O que é que traz risco no meu negócio? Que tipo de cliente traz risco? Que tipo de operação traz risco? Que região é mais sensível para fins de lavagem de dinheiro, né? Depois, o cadastro junto ao COFES e, obviamente, ao sistema CRES. Isso não é... obrigado. Isso é muito importante. Primeiro, porque o COFES e CRES precisa saber quem é o seu associado, quem é essa pessoa que está cadastrada junto ao sistema. E daí é algo que a gente até tem conversado, e acho que é bastante importante, os CRESs regionais, é conhecer quem é essa pessoa que está associada àquele CRES regional, né? 700 e tantos mil pessoas obrigadas. Ninguém imagina que, dentre esses 700 mil, só tenham pessoas sérias, honestas e éticas. Claro que não. Vão ter pessoas que estão dentro da categoria para praticar outro tipo de atividade. Então, é preciso estar atento, conhecer também quem é esse associado. Isso é muito importante. Daí o cadastro, a obrigação legal, está na lei, a obrigação de se cadastrar junto ao órgão regulador e habilitar-se no sistema do SIS-COAF. Eu sei que aqui a maioria das pessoas que estão aqui são pertencentes aos órgãos reguladores, mas a maioria também está diretamente ligada à atividade imobiliária e, portanto, devem estar cadastradas no SIS-COAF. Muito atenção para isso. É muito simples, muito fácil de fazer e faz toda a diferença. Não dá para justificar, é muito difícil justificar por que não está habilitado no sistema de comunicação do COAF, né? Registrar operações, isso hoje é basilar. Toda e qualquer operação no mundo real, ela tem algum registro, ou pelo menos deve ter algum registro formal, e vocês devem manter. Isso, o cadastro do cliente. Mais uma vez, cadastro de cliente não é só para saber qual é o meu melhor cliente, o que tem melhores perspectivas de fazer bom negócio com ele. Eu preciso conhecer esse cliente do ponto de vista do risco e da reputação. Atentar, felizmente não é algo do nosso dia a dia, mas temos que atentar para isso. Resolução 31 do COAF, que trata de pessoas envolvidas em atos terroristas. Isso é muito longe da nossa realidade, mas é algo importantíssimo. Ainda mais a partir do momento em que temos organizações criminosas presentes aqui na América do Sul e que estão sendo classificadas como organizações terroristas.
Muita atenção a isso. Isso ainda vai nos causar problema. Não tenham dúvida disso, tá? Uma coisa é um envolvimento ou alguém de uma organização criminosa tradicional usar o sistema de compra e venda de imóveis para lavagens de dinheiro. Outra é se essa entidade estiver classificada como uma entidade terrorista. Isso vai dar um bom trabalho, com certeza, tá? Atentem para isso. A Resolução 40, que trata das pessoas expostas politicamente, isso já é bastante conhecido de todos nós e temos que ficar realmente atentos. Conservação dos registros e cadastros até 5 anos após a conclusão daquela operação, né? Isso está na lei também. E as comunicações de operações ao COAF, aquelas comunicações que devem ser feitas automaticamente, no caso das comunicações das operações realizadas em espécie, que deverão ser feitas automaticamente, e aquelas consideradas suspeitas. Quando vocês detectam, dada a experiência de vocês, sinais de alertas de que aquilo tem algo errado, de que aquela operação pode estar sendo utilizada para lavagem de dinheiro. E depois, para aqueles que não fizeram, não tiveram nenhuma comunicação, seja de forma automática ou suspeita, a declaração negativa junto ao sistema COFES-CRES. Não deixem de fazer isso, não deixem de fazer essa comunicação. A negativa, obviamente, as outras, quando encontrar questão suspeita ou que a norma já disser que devem ser comunicadas de ofício. Declaração negativa é muito mais do que vocês dizerem que não aconteceu nada. É uma declaração de que vocês olharam para o acervo de operações que vocês realizaram naquele ano e que ali não tinha nada definitivamente suspeito que devesse ser comunicado ao COAF. Mais ainda, a ausência dessa declaração é passível de punição administrativa, tá? Eventualmente, se CRES e COFES começar a ter uma atuação incisiva em cima desse tema, é possível que sejam penalizadas muitas entidades obrigadas pela ausência da declaração. Bom, falando em política de PLD, quando eu disse para vocês que existem vários modelos já pré-formatados e que vocês podem se inspirar nesses modelos, basicamente eles já trazem o que minimamente a norma já pede que contenha uma política de PLD. Também a própria norma, a Resolução 1336, ela já define quem é que tem que ter uma política formalizada, guardada, escrita, assinada pelas pessoas, pela entidade obrigada, pela chefia, por quem representa aquela empresa, né? Então, as pessoas jurídicas que possuam um quadro superior a 10 funcionários e, mesmo possuindo um quadro inferior a 10, que tenham um faturamento anual igual ou superior a R$1 milhão e que venham a realizar 5 ou mais operações imobiliárias por mês. Então, quem se enquadrar aqui, lembrem-se, tem que ter uma política de PLD formalizado, um documento guardado lá na empresa. Isso é muito importante. De novo, se a autoridade, Ministério Público, polícia ou regulador pedir, aquela entidade obrigada já tem tudo, já tem o seu dossiezinho pronto lá para apresentar para as autoridades competentes. Os elementos mínimos dessa política é o que a gente está tratando aqui o tempo todo, as responsabilidades, quem tem que responsabilidade dentro daquela empresa, né? Quem é o responsável junto ao COAF por comunicar,
Quem é o responsável por analisar se é a mesma pessoa ou não? Qual é o fluxo? Como é que isso acontece dentro da empresa, né? A avaliação de risco antes de lançamento de novos produtos não é muito comum, novos produtos nesse segmento, já que ele se funda basicamente na compra e venda de imóveis, mas tem modalidades novas de negócio, né? A gente já tem uma criatividade grande aí no mercado, onde, eventualmente, aparecem negócios realizados por outros canais que não o presencial, que dificulta a identificação, o conheça seu cliente, imóveis vendidos em leilões e por aí vai. É importante que isso tenha uma avaliação de riscos, né? De novo, a avaliação interna de risco, cuidado com quem entra na empresa, os servidores, os funcionários que vocês vão contratar, vocês dão uma olhadinha quem é essa pessoa, conhece seu funcionário, vocês têm a obrigação de conhecer o cliente, mas conhecem o funcionário, isso é muito importante, porque dentro de casa não dá para errar, né? Treinamento contínuo, conhecer cliente, os registros da operação, monitoramento de situações suspeitas, comunicação ao COAF e comprometimento da liderança. Isso são itens que devem conter, são elementos mínimos que têm que estar contidos nessa política. A avaliação e atualização periódica, quando tiver alguma modificação normativa, obviamente isso deve estar refletido na política, e quando vocês identificarem falhas ou desvios nos controles internos de PLD. De novo, se o regulador vai até a entidade regulada e diz, olha, a sua política não contempla determinado item, você precisa corrigir. Então, é o momento de atualizar essa nova política, né? E, de novo, quando tiver alguma alteração normativa que seja de relevância. Avaliação interna de risco. Nós já falamos bastante sobre isso, mas vale lembrar. Eu trouxe aqui também mais como didática. Vocês vão poder ficar com a apresentação, vocês terão logo, em breve, em mãos, o guia também, que vai ajudá-los a passo a passo e complementando essas obrigações. A IR, não tenham dúvida, essa nova resolução do COFES que está sendo trabalhada e que estará sendo publicada aí num breve futuro, ela já trará a exigência da avaliação interna de risco. Por que que isso é tão certo? Porque o próprio GAFI já pediu isso, as recomendações do GAFI já exigem. Então, não tenham dúvida que na nova resolução já vocês terão aí a obrigação de fazer uma avaliação interna de risco. Ela deve observar tipo e valor das operações, como eu disse para vocês, perfil dos clientes, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, a localidade desse cliente, se é um cliente do exterior, de paraíso fiscal, né? Se ele é uma pessoa exposta politicamente, por aí vai, né? Canal de atendimento. Esse cliente, ele aparece fisicamente na loja ou ele só é representado por procuradores, por emissários, ou vocês tratam com ele de forma online, nunca viu o cliente pessoalmente? Então, isso também é atributo de risco. A origem dos recursos utilizados é em espécie, é dinheiro vindo do exterior, de paraíso fiscal, é dinheiro de empresas baseadas também em locais de tributação diferenciada, enfim, é olhar como é que esse dinheiro entra, né?
é de pagamento. Hoje quase não existe cheque mais, né? Mas, enfim, é pago em cheque, é transferência bancária, é pago por terceiros, é pago de forma fragmentada. Vamos lembrar aqui que a gente até estava comentando hoje sobre isso, pagamentos fragmentados. O sujeito começa a pagar com recursos oriundos de diversas contas. Isso é um sinal muito complicado, porque pode apontar para contas de aluguel, né? O sujeito tem tem recursos distribuídos em várias contas de aluguel, e de aluguel que eu digo, o aluguel da conta, tá? Hoje muita gente aluga sua conta bancária para fins de trânsito de recursos, sabe lá que recurso é esse, né? Então, muita atenção quando vier fragmentado pagamentos de pessoas que não têm ligação nenhuma com o negócio. Relações com países ou territórios de alto risco, como eu disse para vocês, do paraíso fiscal, uso de tecnologias e meios de pagamento, criptoativo, transferência internacional e por aí vai. Participação de intermediários ou terceiros. Quem é que está representando? Quem é que está fazendo o negócio? É o beneficiário final, efetivamente? Provavelmente, se não for, fiquem muito atentos a isso, né? A sugestão de metodologia que a gente traz no guia é mapear os riscos, classificar esses riscos entre baixo, médio e alto risco, e depois implementar um plano de ação interna, porque detectar o risco e não trabalhar a mitigação desse risco não é razoável, né? Então, se você tem um determinado tipo de operação ou de negócio de alto risco, o que é que você vai fazer para mitigar esse risco? De novo, não é deixar de fazer o negócio. Não, você pode fazer o negócio, se tiver estranho, comunica para o COAF, mas não precisa deixar de fazer o negócio. Mas como é que você vai mitigar esse risco? Obviamente, definir isso daí na avaliação interna de risco. Eu vou mitigar tendo um olhar mais criterioso, eu vou mitigar olhando as contrapartes com mais profundidade, vou comunicar ao COAF quando tiver situação suspeita, e por aí vai. São pontos importantes aí na avaliação interna de risco. Periodicidade, a gente sugere que seja revisada pelo menos a cada 2 anos ou quando acontecer alguma coisa que justifique aquela alteração. O cadastro no COFES-Cresce, também não vou detalhar, vocês conhecem bastante isso daqui. A obrigação está lá, prevista no artigo 10, inciso 4 da Lei 9.613, então não é uma exigência, alguém que está querendo aporrinhar vocês aí no dia a dia, a própria lei já pede isso. E com isso, a pessoa reconhece que está sujeita a essas regras de PLD, né, e que, por outro lado, está apto a cumprir com essas obrigações e que está formalmente inserido e integrado na supervisão do COFES-Cresce, onde se leia COAF, leia-se COFES-Cresce, tá? O site para fazer o cadastro junto ao COFES-Cresce. Os itens aí exigidos, eles podem variar a partir do formulário que lá está previsto, né? Capacitação e treinamento das pessoas. Quem é que deve ser treinados? Todos que atuem de alguma forma nas áreas sensíveis do negócio. Não vai precisar treinar pessoas que não tenham ligação direta com o negócio, não é essa a intenção. Mas quem está à frente do negócio tem que conhecer minimamente sobre prevenção à lavagem de dinheiro, né? E aí é importante que os administradores, inclusive, estejam muito bem treinados e capacitados e cientes dessas obrigações. O que deve ser incluído nesse treinamento são os conceitos básicos, como identificar pessoas, os procedimentos e as responsabilidades num eventual descumprimento. Treinamento, a gente
a gente recomenda que, pelo menos uma vez por ano, dá uma revisitada nisso. Se não tiver nada de novo, dá uma revisitada, relembra as pessoas da importância dessa atividade, né? Outro ponto mega importante, não é só treinar, registre esse treinamento. De novo, pensem no dossiê lá, vocês terão uma política, terão as orientações internas, terão a avaliação interna de risco, tudo prontinha, e tem lá o registro dos treinamentos que vocês fizeram. Quando é que foi feito o treinamento? Qual o conteúdo desse treinamento? Quem estava no treinamento? Porque vocês podem ser chamados a apresentar isso para as autoridades competentes. O registro das operações é o básico, está lá na norma também, na resolução. Basicamente, identificar o cliente, a descrição da operação feita, né? Foi uma compra e venda de um apartamento, pago em espécie, pago crédito por meio de TED, e por aí vai, né? Valor, data da operação, forma e meio de pagamento. Registro fundamentado, isso aí em relação a operações, de comunicar ou não ao COAF. Aí é bom fazer um esclarecimento. Não são todas as operações que vocês realizam que vocês têm que justificar não ter comunicado ao COAF. Não. O que vocês têm que justificar são aquelas que têm sinais de alertas e que vocês foram aprofundar ali as pesquisas, foram olhar com mais profundidade para aquilo e chegou à conclusão de que tinha uma explicação lógica que vocês não precisavam comunicar aquela situação ao COAF. Daí registrem, olha, não foi comunicado porque entendemos e chegamos à conclusão de que era oriundo de uma herança que a pessoa recebeu e etc. e tal. Está justificado, vocês guardaram ali, por que vocês não comunicaram? Na outra ponta, guardar o registro das comunicações que vocês fizeram para o COAF. Isso é muito importante e se enquadra naquela obrigatoriedade de 5 anos de registro obrigatório, tá? Isso é muito importante, guardem isso, guardem em local muito seguro, porque essas informações são extremamente sigilosas. A própria Lei 9.613 já traz vedações objetivas e concretas para não dar conhecimento a terceiros, né? Milton, eu tenho mais meia hora? Meia hora, né? Então tá ok. Bom, identificação e cadastro dos clientes. Eu já comentava com vocês aqui que seguramente quando o cliente é um bom cliente, ou pelo menos tem uma perspectiva boa de negócio com esses clientes, todos nós guardamos e fazemos um cadastro desse cliente. O que nós queremos e que nós buscamos aqui é que esse cadastro também reflita esse conceito de conheça seu cliente para fins de prevenir a lavagem de dinheiro, a utilização do segmento para fins de lavagem de dinheiro, né? Então, identificar e qualificar todos os envolvidos na operação. Ah, tem um procurador aqui, tem o advogado que é procurador, é preposto desse cliente na operação, mas ele não é parte. Ele também deve ser identificado. Lembrem aí do conceito do beneficiário final. O beneficiário final é outro, mas vocês têm que conhecer quem é que está interagindo com vocês. Manter os dados desse cadastro aí em meio físico ou eletrônico, obviamente, no mundo em que vivemos, é muito mais fácil e prático manter isso em cadastros eletrônicos, mas tem que manter, isso tem que estar à disposição. E avaliar se o cliente é pessoa exposta politicamente e se ele está exposto aí a algum risco oriundo daquela avaliação interna de risco que vocês fizeram. Esse cliente tem ou não tem risco interno de lavagem de dinheiro. Atualização e guarda das informações. O cadastro deve ser atualizado a cada operação
nova que vocês fizerem com esse cliente, ou, se ele tiver atualizado, ok, vamos adiante, né? Arquivado. Aqui, olha só, quando vocês trocam informações com o cliente, trocam e-mails, buscam informações junto a esse cliente, é muito importante que vocês mantenham isso também guardado. Isso pode ser de suma importância numa eventual solicitação de autoridade, seja o regulador ou seja autoridades competentes, né? E, mais uma vez, todos os dados devem ser mantidos pelo menos 5 anos após o encerramento da operação comercial com o cliente. Os dados mínimos são aqueles que estão lá na norma, né? Nome, CPF, RG ou passaporte, indicação se aquele cliente é ou não é PEP. E aí vocês podem até perguntar, mas como é que eu vou saber tanto sobre esses clientes? Como é que eu vou descobrir isso? Bom, vocês têm 2 alternativas. PEP, por exemplo, tem segmento que no cadastro do cliente já pergunta se ele é PEP ou não. Outros optam por usar bases de dados que as empresas já comercializam, que vão dizer para vocês se aquele cliente está envolvido em algum problema pregresso, algum problema anterior, se ele já teve suspeita de envolvimento em algum crime, vai dizer se ele é pessoa politicamente exposta ou não, se ele já foi sancionado ou não por alguma entidade pública ou uma entidade internacional, e por aí vai. Isso é bem fácil de consumir também e ajuda sobremaneira. Pessoa jurídica também, assim, são os dados básicos, razão social, CNPJ, a identificação dos seus prepostos ou representantes, na medida do possível, a identificação do beneficiário final daquela empresa. Via de regra, de uma empresa é aquela pessoa que detém o maior número de ações ou de participação naquela empresa. Mas, na vida real, isso não é tão simples e, às vezes, o beneficiário final nem aparece no quadro societário e isso é um desafio muito grande e que não é enfrentado só por vocês. Os bancos também enfrentam isso aí de uma forma bem complicada. Mas é o que prevê a legislação. Bom, atualização e guarda, já dissemos para vocês, são os 5 anos e deve ser guardado de forma que qualquer momento que for necessário é possível resgatar. Não vou aqui detalhar cada pessoa que é considerada PEP, mas a própria resolução 40 do COAF já traz o conceito de PEP, né? São aquelas pessoas naturais. E por que isso é importante? Num dado momento, entendia-se que empresas de pessoas expostas politicamente também eram consideradas PEPs, e não é assim. Conceitualmente, PEP é aquela pessoa que exerce um cargo, exerce ou exerceram nos últimos 5 anos, cargo, emprego ou função pública relevante e que tenha influência política ou financeira, de desembolso financeiro. Hoje, isso está pacificado. Nem parentes ou pessoas de relacionamento próximo são PEPs. Elas precisam, sim, de acompanhamento especial pelo relacionamento que elas têm com o PEP. E não se acompanham as pessoas, acompanham as operações realizadas por essas pessoas. Então, se alguém é parente de PEP ou se tem um especial relacionamento e realiza uma operação imobiliária que seja suspeita, isso deve ser levado em consideração. Mas, tecnicamente, PEP é somente aquela pessoa que exerce, que tem a nomeação para o seu cargo público relevante. E não só no Brasil, como no exterior. Eu vou pular aqui, vocês eventualmente podem ir lendo aqui, e está lá na Resolução 40 também,
os PEPs lá do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos órgãos de fiscalização e controle. E aí vale lembrar uma coisa. A primeira norma de PEP, a primeira safra de normas de PEP que apareceram aqui no Brasil, todo mundo tinha muita dificuldade, primeiro na conceituação e depois na identificação de quem era PEP, né? Então, a norma dizia, olha, pessoas que estão em cargos importantes, a exemplo de A, B, C e D ali. E deixava para as entidades obrigadas ir atrás de quem era PEP ou não. Isso causou um desconforto enorme naquele primeiro momento, por quê? Se o órgão público é quem nomeia o servidor público, por que ele não pode e não mostra quem é essa pessoa exposta politicamente, né? Isso era um questionamento e muito bem colocado, porque se eu nomeio, eu tenho minimamente que dizer quem é PEP ou não, né? Isso evoluiu e depois a Controladoria Geral da União passou a publicar uma lista de pessoas expostas politicamente no âmbito federal. Ainda temos as questões ligadas ao âmbito municipal e estadual. E para complicar mais um pouquinho, essas normas novas ampliaram o que parecia fácil, mas daí complicou um pouquinho. As novas normas ampliaram o número de pessoas expostas politicamente, incluindo deputados estaduais, prefeitos de cidades de qualquer tamanho, vereadores, que tem muitos, né? São 50 e tantos mil vereadores, acho até um pouco mais, no país todo, e pessoas que ocupam cargos em empresas estatais, sejam elas municipais, estaduais. Então, é bastante desafiador isso, mas, de novo, vocês encontram fornecedores que acompanham isso para e passo, diariamente, e podem ajudá-los nisso. Bom, listas internacionais ligadas ao terrorismo e seu financiamento, eu vou passar isso bem rápido. Mais uma vez, felizmente, nós não temos esse problema ainda, esperamos que nunca venhamos ter, né? Mas é importantíssimo que vocês acompanhem minimamente as listas de sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso tem no site, eu até coloquei aqui embaixo o caminho aí que vocês podem pesquisar diretamente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Por quê? Se eventualmente vocês detectarem alguém que está ali relacionado fazendo uma operação, vocês têm que comunicar imediatamente. Bloquear esses bens. Claro, vocês não têm a competência, digamos assim, pública de bloquear um bem, mas, na medida do possível, deixar de realizar aquele negócio, identificar esse bem, comunicar ao COAF e manter todos os registros. Felizmente, não é muito aqui da nossa realidade, mas é importantíssimo dar uma olhada nessas questões. Comunicações de operações suspeitas ao COAF. Prazo de 24 horas, e aí tem aquela velha discussão, 24 horas a partir da realização ou do momento em que vocês analisam aquela situação e entendem que ela é efetivamente suspeita, né? O consenso é de que vocês vão ter um tempo, obviamente, para analisar. Isso não é matemático, é sim ou não, diferentemente do caso da comunicação automática, da comunicação obrigatória. Aqui vocês vão ter que avaliar. Isso tem realmente suspeita ou não? A partir do momento em que vocês chegarem a essa conclusão, vocês devem fazer essa comunicação no prazo mínimo de 24 horas. Esse assunto, ele é polêmico não só porque a lei diz claramente, você tem 24 horas para comunicar essa operação suspeita ao COAF. Mas
obviamente, não é algo, de novo, matemático, você vai ter que fazer uma análise. E esse dilema, ele é muito presente no sistema financeiro, até que as normas do Banco Central trouxeram, as últimas normas, um prazo para você rodar o sistema. Lá nós estamos falando de milhares ou milhões de operações por dia, né? Então, tem um prazo para os sistemas de monitoramento detectar, outro prazo para analisar os sinais de alertas, e aí, a partir desse momento, você tem um prazo exíguo de 24 horas para comunicar ao COAF. Mas a norma lá já definiu esse prazo. A nossa realidade aqui é um pouco diferente, então, por analogia, a gente traz 24 horas a partir da conclusão dessas análises internas. E é preciso que vocês guardem o histórico das medidas que vocês adotaram, o que vocês pesquisaram, que situações vocês compilaram, né? Que informações vocês buscaram para chegar àquela conclusão, para realizar ou não a comunicação. Mais uma vez, não necessariamente após essa análise, vocês vão ter que comunicar. De repente, vocês vão encontrar ali uma justificativa plausível para aquela operação. Isso tem que ser documentado, arquivado e guardado para auditorias ou fiscalizações. E manter rigoroso sigilo sobre essas comunicações. A lei é muito clara, não deve ser dado conhecimento a terceiros e principalmente aos envolvidos naquela situação, e por questões óbvias, né? Então, muito cuidado ao guardar, tenha acesso restrito a essas informações. E aí, eu trouxe aqui alguns itens, só para a gente lembrar, nós vamos ter ainda uma outra conversa mais tarde, ou amanhã, se não me falha a memória, acho que é amanhã, sobre situações em que o GAFILAT, que é o órgão que congrega as unidades de inteligência financeiras aqui da América Latina, tem publicado acerca de situações que podem configurar suspeitas no segmento de compra e venda de imóveis, né? Mas aquelas mais básicas que a gente encontra no dia a dia. Primeiro, fragmentação de operações. Lembra que eu estava comentando com vocês, especialmente de pagamentos, antigamente tínhamos cheques de diversas pessoas, de diversos emitentes, isso era um ponto de atenção e continua sendo, não necessariamente os cheques, porque eles estão em extinção, mas os créditos, né? PIX de todo lado, e aí é muito interessante. A gente pensa que isso não é real, fala, esse pessoal tá viajando, né? Isso não existe. O sujeito compra imóvel, é uma operação só, é todo um negócio complexo. Não é bem assim. Eu me lembro de casos em que foram adquiridos imóveis aqui no Sudeste e os pagamentos eram feitos por diversas contas, todas localizadas no norte do país. Todas. Vinham de várias contas e pagavam aquele imóvel. Não deu outra. Quando veio a investigação, era oriundo do tráfico de drogas. Eles recebiam o dinheiro lá em cima, aqui, próximo das regiões produtoras, e, a partir daí, começavam a transferir dinheiro para pessoas adquirirem imóvel no Sudeste. Então, muito atento à questão da fragmentação, especialmente no pagamento desses imóveis. Uso de pessoas interpostas ou pagamentos efetuados por terceiros. Por que aquela pessoa nunca comparece na empresa de vocês para tratar daquele negócio? Sempre é um procurador, sempre é um representante, sempre é um advogado.
Tá bom, isso pode ser normal? Até pode. De repente é um homem, uma pessoa de negócios, ele não tem tempo de ir até a imobiliária, não tem tempo de tratar dessas questões, tem um procurador para isso, normal, tranquilo, sem problema nenhum. Mas se tiver outros elementos que indiquem ou que apontem para uma situação não muito explicada, lembrem que isso é uma tipologia bastante comum. E a gente conversava ali hoje de manhã também, antes de entrar aqui, isso acontece sobremaneira no segmento de joias, por incrível que pareça, né? Pessoas interpostas comprando joias. Até também tem uma outra explicação que pode ser normal, mas já é de outra natureza, né? Às vezes a pessoa quer comprar uma joia para um terceiro, não quer aparecer ali. Mas, via de regra, são pessoas que querem buscar adquirir patrimônio sem aparecer fisicamente ou documentalmente naquela operação. Atividade incompatível com a capacidade econômica. Ora, se a pessoa, e vocês conhecem como ninguém, eu tenho certeza que todo mundo que trabalha nessa atividade há muito tempo, bateu o olho ali e já sabe se tem bala na agulha para comprar ou não. Diz, olha, isso aqui é perder tempo, não, isso aqui não está certo. Ou então a pessoa não tem nitidamente capacidade para operacionalizar, para realizar aquele negócio, capacidade financeira, e segue adiante e faz o negócio. Então, isso é muito importante. Essa pessoa seguramente está realizando o negócio para outra pessoa. Ele é ali um testa de ferro, um laranja ou algo dessa natureza, né? E aí isso conjuga também com operação sem fundamento econômico ou legal. Isso é tão interessante porque tem negócios que são realizados que, do ponto de vista econômico, você diz, não, isso não faz sentido, não faz sentido. Meu pai tinha uma fazendinha no interior de Goiás e uma pessoa de fora, ninguém conhece, comprou uma fazenda lá, próxima, até uma fazenda grande. E essa pessoa começou a plantar soja. Não, descobriram essa pessoa que comprou que vai plantar soja. Mas ele, invariavelmente, plantava a soja no final do ciclo. Era nitidamente, qualquer um que mexe com isso, sabia que a soja não iria, de forma alguma, render dinheiro. Não teria como. Ela morria de secura antes da produção. E isso era ano após ano. As pessoas se perguntavam ali, mas essa pessoa é doida? Não, não é. É porque, na verdade, ela simulava um plantio de soja e depois ela integrava o dinheiro sujo no patrimônio dela, dizendo que era produção de soja. Produzir ou não para ele era indiferente. Ele poderia até plantar no ciclo, mas aí ele iria ter trabalho, ia ter que colher essa soja, vender essa soja, tem um caminho mais curto para o que ele queria, né? Então, esse é um tipo de negócio que, economicamente, ele não tem fundamento. Então, muita atenção a isso para o cara que está comprando um negócio aí que é um mico danado e ele não está nem aí, vai comprar do jeito que quiser, que vocês propuserem. Muita atenção a isso. Operações internacionais atípicas, não que o dinheiro que vem de fora não é bem-vindo, muito pelo contrário, é muitíssimo bem-vindo, é a reserva que está entrando no país, mas muito cuidado quando isso provém de locais que já estão com problemas, né? Eu lembro claramente uma pessoa, um príncipe de um país africano aí que comprava muitos imóveis em São Paulo e que depois deu um problema muito sério, né? Pagamento, instrumentos de pagamento atípicos, compra imóvel e já estou terminando já. E de repente só paga em criptomoedas, coisas dessa natureza.
De novo, não é nenhum problema. Hoje, a criptomoedas já está regulamentada pelo Banco Central e a gente vai ter aí um incremento, digamos assim, em negócios realizados. Mas muita atenção para isso, né? Venda de bens com origem não comprovada, pagamento a maior seguido de solicitação de devolução. Isso, se alguém diz, não, já vou colocar um dinheiro aí, tem um dinheiro, vou mandar para você, depois a gente vê um imóvel aí que se adapta a esse dinheiro. Eu preciso não posso ficar com esse dinheiro, tem que gastar logo. Depois, lá na frente, ele diz, olha, eu resolvi, vou comprar outra coisa, você pode me devolver esse dinheiro? E às vezes a gente inocentemente devolve, porque o dinheiro efetivamente é dele. Só que aí ele já vai ter uma origem comprovada para esse recurso. Muita atenção a essas questões. Cancelamento ou desistência, pedido de devolução e operação envolvendo agentes públicos, especialmente com pessoas expostas politicamente, com pagamento em espécie. Lembrem que isso não é coisa do outro mundo. Lembrem que até outro dia a gente viu na TV um apartamento cheio de caixas de dinheiro, de reais e dólares. Então, isso não é coisa do outro mundo. Num momento em que a gente tem transferências eletrônicas imediatas e instantâneas, tem ainda, com certeza, apartamentos cheios de recursos em espécie. Comunicação automática ou em espécie, está lá na norma, né? Proposta que envolve o pagamento em espécie, dinheiro vivo superior a 100 mil, e, eventualmente, alguma outra situação prevista na Resolução 4, que é a do terrorismo e seu financiamento, e lembrar de novo que isso também é automático, até o dia 31 de janeiro do ano subsequente, quem não teve comunicação, fazer a declaração negativa. Sigilo da comunicação. Já disse isso para vocês várias vezes, mas eu quero registrar aqui. Não se pode, de forma alguma, proibido informar o cliente ou a terceiro. Nem aquele amigo do churrasco que você diz, olha, fulano, sabe o que é? Aconteceu isso e eu comuniquei ao COAF. Não falem isso, não falem. Quanto mais você mantiver isso só contigo, com a sua empresa, dentro dos critérios de sigilo, melhor para todo mundo, tá? E, de novo, as comunicações de boa-fé não trazem qualquer responsabilidade civil ou penal ou administrativa. Isso foi colocado na revisão normativa, na revisão legal, porque trazia muito incômodo para as pessoas, porque a entidade obrigada dizia, eu vou comunicar, amanhã a investigação diz que não tem nada, que isso não é suspeito. E essa pessoa vai entrar na justiça e me exigir uma indenização pelo dano à imagem dele por ter comunicado. Então, a lei já protege, isso é muito importante que todos tenham conhecimento. E, para terminar, só lembrar aí que o setor imobiliário blindado contra a lavagem de dinheiro é sinônimo de que o nosso negócio está protegido hoje e que no futuro vai ser seguro, transparente e rentável, né? Se vocês tiverem perguntas, acho que ainda tem 5 minutos, né? Se alguém tiver pergunta. Hoje, muita gente quer negociar com criptomoeda, bitcoins, e como é que seria a forma de abordagem? Porque o cartório vai ter que colocar forma de pagamento, né? Isso é importante, a gente, como corretor, vai levar o cliente, mas eu quero pagar, eu tenho bitcoins, eu tenho óleo, qualquer tipo de criptomoedas, é importante, como é a forma que vai ser abordado isso, eu estou perguntando na forma cartorial, sim, porque sim, quando você vai informar, você tem que dar detalhes sobre isso, não é isso? Veja bem, nós estamos num processo de consolidação desses criptoativos, tá? E aí, por que a gente usa criptoativos? Porque não é uma moeda, não é uma moeda. A moeda é só aquela emitida pelos bancos centrais. O Rafael vai estar aqui depois, e ele é do Banco Central.
ele pode dar mais detalhes sobre essas questões para a gente à tarde. Mas o que acontece hoje? Não se faz negócios numa moeda que não existe, digamos assim. A venda ela vai ser feita em reais. Isso é muito importante a gente ter em mente. Então, o cartório vai registrar em reais. O que tem aí que transpõe desse mundo dos criptoativos para o mundo real? Tem as chamadas exchanges, que são as empresas que agora foram regulamentadas pelo Banco Central. Elas convertem criptoativos em moedas e convertem moedas em criptoativos. É como se fosse uma clearing. Então, o que vai vender, vendi esse celular. Sei lá quantos bitcoins, ele vai ser convertido em reais e aí sim você vai fazer a operação em reais. Isso discriminado dentro da estrutura. Exatamente, tá? E aí você tem uma dupla segurança, porque essas entidades, as exchanges hoje, já são entidades obrigadas a cumprir com regras de PLD. A norma saiu outro dia, deve ter 2 semanas aí que saiu a norma regulamentando esse segmento. Então, tem muita coisa por acontecer ainda. Mas o que está se buscando é esse recurso, esse crédito, digamos, que existe nesse mundo dos criptoativos, ele tem que mergulhar no mundo real e é nesse momento aqui que eu vou fazer a conversão, vou classificar isso em reais e aí o negócio é feito, tá? Mas por hora, salvo se tiver alguém de cartório que faça, imagine que já tenha um contrato, digamos, de gaveta ou algo dessa natureza, não sei te dizer, mas o negócio é feito em reais. Obrigado. Bom, então um bom almoço para vocês, né? Muito obrigado, Joaquim. O pessoal está perguntando sobre a apresentação. Né? Pois não, pode compartilhar sem problema nenhum. E essa apresentação ela vai estar muito mais detalhada no guia de PLD, tá? A gente tentou trazer nesse guia todos os detalhes para que facilite, não precisa vocês ficarem buscando de norma em norma, né? Vão lá no guia que vai estar tudo explicadinho lá. Maravilha. Ao término, nós vamos criar um hot site e aí sim a gente encaminha o link para todos que participaram poder coletar todas as informações que julgarem interessantes, tá bom?